Oi, turma! Hoje nossa aula é sobre História, Arte e Fotografia. Você já parou para pensar na quantidade de fotos que fazemos todos os dias? Pois é, mas nem sempre foi tão fácil assim. Atualmente, qualquer pessoa com um celular na mão é capaz de tirar milhares de fotos em um único dia. Mas a técnica da fotografia passou por muitas transformações desde que foi inventada até o surgimento das máquinas digitais que temos hoje. Durante muito tempo, a pintura foi a única forma de registro de imagem. O artista era o responsável por representar acontecimentos históricos, fazer paisagens, retratos, autorretratos, e a pintura era a única maneira que as pessoas tinham de observar uma imagem em um suporte. O desenvolvimento da fotografia aconteceu devido ao estudo de várias pessoas, onde a contribuição de cada uma delas fez com que o aprendizado fosse evoluindo. Leonardo da Vinci, o famoso pintor de Mona Lisa, foi um grande estudioso que fez experimentos e, devido à sua grande curiosidade em todas as áreas da ciência, desenvolveu, a partir do estudo da visão humana, uma caixa toda preta que foi chamada de câmera escura. Nessa caixa, no centro de um dos lados, tinha um pequeno orifício e na outra parte, do lado de dentro, possuía um papel em branco. Pelo orifício aberto, a luz entrava e do outro lado percebeu-se que a imagem externa aparecia invertida. Ele utilizou essa caixa para fazer diversas pinturas, pois depois que a imagem era registrada, ele colocava a tela e pintava por cima. Lembrando que ele só fez esse tipo de experiência por conhecer profundamente a anatomia do corpo humano, pois foi a partir do mecanismo da nossa visão que foi desenvolvida essa câmera escura. Em 1826, Joseph Nicéphore Niépce, um grande inventor francês, pegou uma placa de estanho, colocou algumas substâncias fotossensíveis e deixou a placa na janela do seu quarto. A placa ficou exposta à luz durante 8 horas. Essa placa, com a paisagem registrada da janela do quarto de Niépce, é considerada a primeira fotografia da humanidade. Niépce deu o nome a esta técnica de heliografia. Hélio, que significa luz do sol, e grafia, que significa escrita. A palavra fotografia também tem mais ou menos o mesmo sentido, que é a escrita da luz. Em 1835, Louis Jacques Daguerre desenvolveu a primeira câmera fotográfica. Ele fez um acordo com o governo francês e começou a comercializar essa nova invenção, que a partir daí popularizou-se por toda a Europa. A fotografia impactou a arte de uma forma surpreendente. Durante muito tempo, alguns artistas acreditaram que a fotografia seria o símbolo da morte da própria arte, pois ela podia registrar uma imagem de forma muito mais rápida e realista do que a mão humana era capaz ao fazer uma pintura. Então, acharam que as pessoas deixariam de procurar os artistas e passariam a usar somente a fotografia. Mas não foi isso que aconteceu. O caráter realista da fotografia fez com que ela começasse a ser utilizada como um excelente registro histórico, como, por exemplo, os registros da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que demonstraram de uma forma chocante tudo o que realmente aconteceu durante estes conflitos. Antes da fotografia, as pessoas simplesmente liam e ouviam sobre algo, mas não tinham de fato o impacto da imagem do acontecimento. Com isso, a fotografia acabou mudando o pensamento das pessoas sobre tudo o que acontecia no mundo. Mas de que forma a fotografia impactou a arte? A fotografia desvinculou o artista da obrigatoriedade que ele tinha de representar o real, pois a pintura era a única forma de registro de imagens e eles deveriam representar as formas como realmente eram. Após o surgimento da fotografia, o artista pôde buscar novas formas de representação. Alguns artistas que faziam retratos acabaram se sentindo incomodados com essa nova situação, pois poderiam perder seus clientes.
Resolveram, então, buscar outros temas para pintar. Foi assim que surgiu um novo estilo de arte chamado de impressionismo, que foi um movimento que só aconteceu devido à liberdade que todo artista alcançou por causa da fotografia. O próprio mecanismo da fotografia despertou nos artistas uma certa curiosidade, pois começaram a estudar essa tal luz que era tão usada na fotografia. Começaram a pintar ao ar livre, observando a luminosidade natural do ambiente sobre todas as coisas. Pintar ao ar livre foi uma técnica desenvolvida a partir da invenção da tinta em bisnaga. Antes disso, a tinta utilizada vinha em grandes tonéis, o que impossibilitava o seu fácil deslocamento, fazendo com que o artista primeiro fizesse um esboço do desenho no ambiente externo e depois, dentro do ateliê, fazia parte da pintura. As tintas em bisnaga possibilitaram que o artista pintasse observando diretamente a paisagem. Esses foram os dois grandes acontecimentos que foram importantes para a história da arte. O primeiro, o surgimento da fotografia, pois permitiu uma nova estética no universo artístico, uma nova forma de representar aquilo que era visto, percebido e sentido pelo artista. E, segundo, a invenção da tinta em bisnaga, pois deu liberdade ao artista, permitindo que ele pudesse pintar ao ar livre. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.